Olá pessoal, boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos passando aqui para trazer mais uma palavra nesta quarta-feira abençoada, né? Que o Espírito Santo do Senhor nos direcionou. Eu creio que o Senhor vai falar poderosamente nessa noite aos nossos corações. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus abençoe poderosamente a tua casa, a tua família, a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, Tânia, tudo bem? Seja bem-vinda, minha querida. Graça e paz, Deus abençoe a todos, você, a tua família. Graça e paz, Vanessa, tudo bem, minha querida? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Leila e estou nesse dia de hoje, nessa quarta-feira, né, trazendo uma palavra que o Espírito Santo do Senhor ministrou aos nossos corações, para nossas vidas. Eu creio que o Senhor vai brandar, vai falar conosco nessa noite, assim como Ele já tem falado nos dias, nas semanas, né, anteriores. Nós temos alguns testemunhos nessa noite, né, que o Espírito Santo direcionou para nós estarmos trazendo. E se você tem um testemunho, você pode estar deixando, tá? No nosso Messenger, pode estar enviando no WhatsApp, que nós vamos estar lendo o seu testemunho também aqui. Se você tiver um pedido de oração, você também pode estar deixando aqui nos comentários, ou no Messenger também, ou no WhatsApp, assim, aonde você preferir, tá? Assim, onde você sentir de deixar, né? Nós vamos estar orando por você, pela tua casa, pela tua família, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, Dani, tudo bem, minha querida? Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Missionária Gabriela também, Deus abençoe, seja bem-vinda, graça e paz. A missionária Mariana também, Deus abençoe, graça e paz, seja bem-vinda, minha querida, em nome do Senhor Jesus. Meu amigo Rodrigo também, lá de Curitiba, minha amiga Silvana, que Deus abençoe poderosamente. Graça e paz, meus queridos, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Em nome. Você que está chegando agora, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus abençoe poderosamente a tua casa, a tua família nessa noite, né? Deixa nos comentários qual é a cidade que você está nos assistindo, da onde que você está ouvindo essa live, da onde você está assistindo essa live. Compartilha também com seus amigos, familiares. Fabiana, minha amiga, tudo bem? Deus abençoe, seja bem-vinda, graça e paz. Meu amigo Fábio também, lá de São Paulo, graça e paz. Deus abençoe tua casa, tua família, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. A minha amiga Fátima, Deus abençoe, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo bem, Maria? Com você, minha querida? Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Selma também, Deus abençoe, graça e paz. Que Deus abençoe a todos. Pessoal que está chegando agora, compartilha essa live, por favor. Encaminha para os seus amigos, seus familiares, seus entes queridos. Nos ajuda a compartilhar, encaminha para os seus familiares, tua família, teus irmãos, teus filhos, tua família de perto, de longe, né? Deus abençoe, Laura. Deus abençoe você também, minha querida. Graça e paz. A minha amiga Laura, lá de Londrina, que Deus abençoe poderosamente a tua casa, a tua família. Seja bem-vinda, Lara, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, Creuza, tudo bem, minha amiga? Como que você tá? Estava pensando em você hoje à tarde, Creuza. Que Deus abençoe tua casa, tua família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Só me dá um retorno, por favor, se o áudio está bom, se a imagem, né, tá dando para você enxergar, se tá boa a imagem. Só me dá um retorno aí, por favor, Creuza, Marlene, Maria, por gentileza. Se vocês puderem me dar um retorno, eu agradeço, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Minha amiga Lena também, Deus abençoe. Minha amiga Leila, seja bem-vinda, minha querida, Deus abençoe, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Também estou com saudade de vocês. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Forte abraço para vocês, Leila.
Deus abençoe, minha xará. Minha amiga Leila, missionária Leila, lá de Moçambique, na África. Ô, glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha que benção, né? A tecnologia é maravilhosa, né? Nós podemos estar vendo outras pessoas de longe. A minha amiga Leila, missionária Leila também, lá de Moçambique, na África. Obrigada, Creuza, pelo retorno, minha amiga. Deus abençoe. Muito obrigada. Obrigada, Maria, pelo retorno também. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, então vocês que estão chegando agora, se você quiser, já deixando nos comentários o nome dos seus familiares, os seus nomes, seu pedido de oração, tá? Nós vamos, no final dessa live, nós vamos estar orando por você, pela tua família, pela tua parentela, pelos teus entes queridos. Pode compartilhar também, tá bom? Que Deus abençoe você também, Carlos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. A Vânia também, minha amiga. Deus abençoe, Vânia. Ô, minha querida, Deus abençoe vocês também. Também estou com saudade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Maria do Carmo também. Seja bem-vinda, Maria do Carmo. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando, tá, Maria do Carmo? Só deixar nos comentários, tá, o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando por você, pela tua casa, pela tua família, pela tua parentela, em nome do Senhor Jesus. Sim, eu vou estar lendo daqui a pouquinho os pedidos de oração. Não, perdão, vou estar lendo os testemunhos, tá? O pedido de oração você pode deixar nos comentários, que daí no final da live eu vou estar lendo e vou estar orando pelos pedidos de oração, tá bom, Camila? Pode deixar assim, minha querida, que daí nós vamos estar lendo, tá? Orando também, apresentando ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ana Cláudia, seja bem-vinda, minha querida, Deus abençoe. A minha amiga Terezinha também, Deus abençoe tua casa, tua família. A missionária Dirce, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Meu amigo Antônio Carlos, Deus abençoe, seja bem-vindo, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar assim, apresentando em nome de Jesus. Compartilhe essa live, encaminha para o seu amigo, para sua amiga, para sua família, para os seus entes queridos, seus familiares. Onde o Espírito Santo do Senhor ministrar para você encaminhar, você encaminha, tá bom? Em nome de Jesus. Seja instrumento do Senhor, né? Deixa o Espírito Santo do Senhor te direcionar. Deixa o Espírito Santo do Senhor te usar nessa noite como um vaso de honra. Nós temos que ser discípulos do Senhor, né? Cada um de nós. E o Senhor quer nos usar, nós precisamos estar na mão do oleiro, né? Deixar Ele nos usar como um vaso nas mãos dEle. Nosso Deus é bom, fiel, Ele é o oleiro e nós somos o vaso. E o vaso que é maleável, que é de barro, ele se torna maleável quando o vaso é de barro, né? Agora, quando é um vaso de ferro, de outro material, ele não é maleável. Então, ele não se deixa ser maleável, ele não se deixa ser moldado. E eu e você precisamos ser um vaso de barro, na qual o Senhor nos molda, né? No qual o Senhor trabalha nas nossas vidas, nos maleando, mexendo, nos trabalhando conosco para que nós venhamos ser melhores a cada dia, né? Que a cada dia nós venhamos ser melhores com o trabalhar do Espírito Santo, com o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Para isso nós precisamos ser de barro, não é verdade? Em nome do Senhor Jesus. Verônica, minha querida, Deus abençoe tua casa, tua parentela, tua família. Eu estou em oração por vocês, tá, Verônica? Vamos continuar orando. Creio que o Espírito Santo do Senhor tem algo para fazer nas nossas famílias, né? Na sua casa, na sua família também. Então vamos continuar em oração. Em nome do Senhor Jesus, tá bom, minha querida? Minha amiga Camila, sim, Camila, lá de Londrina, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Minha amiga Marcinha também, graça e paz. Marcinha lá de Ibiporã, Deus abençoe tua casa, tua família, Marcinha. Seja bem-vinda, que Deus abençoe todos aí em Ibiporã. Dona Dirce também lá em Jataizinho, graça e paz, Dona Dirce. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.
Amém? Minha amiga Dalete também, graça e paz, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Minha amiga Tereza, graça e paz, seja bem-vinda. Que bênção, que bom ver vocês por aqui, pessoal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto vocês estão deixando nos comentários os seus nomes, os pedidos de oração, o nome dos seus familiares, enquanto vocês estão compartilhando essa live, eu vou estar lendo aqui os testemunhos, tá? Final de semana nós estivemos lá na cidade de Bauru. Foi uma benção, foi tremendo, foi maravilhoso. Deus é bom e fiel, né? O Senhor é fiel. Ele diz que quando nós estamos em obediência, como diz no livro de Deuteronômio, as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós e nos alcançarão. E nós fomos para Bauru esse final de semana, saímos daqui no sábado, ficamos sábado, domingo e retornamos na segunda-feira. Foi uma benção estar lá cultuando, louvando, glorificando, exaltando o nome do nosso bom e maravilhoso Pai, nosso bom e maravilhoso Deus, lá na cidade de Bauru, no estado de São Paulo. Nós saímos de Cornélio Procópio, nós passamos na cidade de Andirá, na Dona Tereza, minha amiga querida, que o Senhor me apresentou, né? Nós passamos na cidade de Andirá, conversamos com a Dona Tereza, oramos na casa dela, com as filhas dela, com a família dela. Nós seguimos viagem até Bauru e lá encontramos com o pastor Ednei, pastora Denise, pastor Júnior, pastora Ana Laura, pastora Wanda. Foi tremendo, maravilhoso estarmos com os irmãos todos lá na cidade de Bauru. Foi uma bênção, né? Deus é bom e fiel. Tivemos a oportunidade de estar levando a palavra lá na igreja do pastor Júnior e da pastora Wanda, os demais irmãos. Foi maravilhoso o mover de Deus. Nosso Deus é bom, é fiel, é tremendo. A pastora Denise, uma bênção, uma querida, que Deus te abençoe muito, muito. Pastor Ednei também por abrir a porta da casa de vocês, nos receberam com maior carinho, com maior amor. Gente, que maravilha, que bênção. Conhecer um povo que está lutando, orando, né, se preparando para ir morar no céu. Pastor Ednei e a pastora Denise abriram a porta da casa deles para a gente, nós ficamos lá, fizeram uma comidinha maravilhosa, um banquete, uma comida maravilhosa, uma sobremesa maravilhosa. O pastor Ednei fez um docinho, uma sobremesa maravilhosa, a pastora Denise uma comida maravilhosa, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Eu me emociono de lembrar porque vocês são pessoas muito carinhosas que nós amamos muito. E que o Senhor Jesus nos apresentou. Estivemos lá na igreja com a pastora Ana Laura no sábado, foi maravilhoso, foi tremendo. Eu não vou falar o nome da igreja, porque eu não vou mentir, eu não lembro. Conhecemos várias pessoas, umas missionárias, um povo maravilhoso, uns obreiros maravilhosos. Gente, que carinho, que maravilha o que Deus fez nesse final de semana. No domingo choveu o dia inteirinho, nós não conseguimos sair para passear, mas foi maravilhoso, nós ficamos conversando, oramos, né, falamos do poder de Deus, do nome do nosso Pai. No domingo à noite nós fomos para a igreja, cultuar lá com os irmãos. Nós estivemos na igreja com o pastor Júnior, com a pastora Wanda. Foi maravilhoso, também com os demais irmãos. Não vou falar o nome, gente, porque é muita gente. E eu não vou me arriscar a falar o nome, não, que eu não quero esquecer de ninguém. Mas que Deus abençoe a todos aí na cidade de Bauru. A gente conheceu pessoas maravilhosas, queridas. Que felicidade. A nossa vontade era de ficar mais uns dias, mas nós não podíamos. Nós tínhamos compromisso aqui em Cornélio Procópio, no Paraná. Mas que assim que o Senhor permitir, assim que o Senhor nos permitir, né? Se for da vontade dele, nós iremos novamente para ministrar a palavra, fazer visita em outras igrejas. Deus é fiel. Não vou falar o nome porque é muita gente, eu vou me esquecer e eu não quero esquecer de ninguém. Só falei o nome dos pastores, mas não vou falar o nome de mais ninguém para não esquecer. Obreiros, evangelistas, levitas, diáconos, as filhas do pastor Ednei e da pastora Denise, os netos, as netas. Olha, um povo maravilhoso, umas pessoas maravilhosas. O meu beijo, o meu carinho para todos aí, que Deus abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus, né? Então você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixa nos comentários o seu nome, o nome dos seus familiares.
Compartilha essa live, nós vamos estar orando, tá? Agora eu vou estar lendo o testemunho, em seguida eu vou entrar com a palavra e logo após a oração final para a gente encerrar a live. Então deixa nos comentários o nome dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus entes queridos, compartilha essa live, tá bom? Foi muito bom nós estarmos lá em Bauru. Deus é fiel, maravilhoso, né? E eu quero agradecer a todos da cidade de Bauru, da cidade de Andirá, que Deus abençoe a todos. Pessoal, eu vou estar trazendo o testemunho do Fábio. Ele é da cidade de Londrina. Ele disse assim: boa noite, pastora, tudo bem? Ele escreveu: boa noite, bom dia, boa noite, bom dia e boa tarde, pastora, tudo bem? Me chamo Fábio, sou da Igreja Renovação em Cristo, da cidade de Londrina. Assisti sua live o mês passado, no mês de outubro, na qual a senhora ministrou no livro de Provérbios e no livro de Ezequiel 37, dizendo para que nós precisássemos profetizar sobre nossa casa, nosso lar. Eu e minha esposa estávamos nos divorciando, nos separando. Já estávamos casados há 10 anos, mas estávamos divorciando. Após assistir a sua live, a minha esposa e eu começamos a conversar, a orar sobre o nosso casamento. E retornamos, estamos juntos novamente, estamos na presença do Senhor, na Igreja Renovação em Cristo. Agradeço a Deus pela tua vida, pelas tuas orações. O meu filho, Eduardo, também estava tendo muito pesadelo e insônia. Após orarmos e assistirmos a sua live, começamos a profetizar não só no nosso casamento, mas sobre a vida do nosso filho Eduardo. E agora ele está dormindo e não tem mais pesadelos. Obrigada, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, te dando sabedoria e saúde. Deus abençoe, pastora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nosso irmão Fábio, ele não citou o nome da esposa dele, mas o irmão Fábio, lá da Igreja Renovação em Cristo, da cidade de Londrina, ele falou que ele e a esposa estavam passando por uma situação difícil no casamento e que o filhinho dele estava doente também, com insônia, e daí eles assistiram a live o mês passado e a gente estava orando sobre o livro de Ezequiel 37, na qual nós dizíamos que a pessoa precisa profetizar. E ele e a esposa começaram a orar e profetizar. E Deus entrou com providência na restauração da saúde do Eduardo, do filho deles, e com restauração no casamento. Então, que Deus abençoe. Fábio, se você, a tua esposa, teu filhinho, né, o Eduardo estiver assistindo, que Deus abençoe poderosamente a tua casa, a tua família, a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero desejar boas-vindas para Priscila, Graça e Paz, para a irmã Tereza, para a missionária Fátima, para nossa amiga Marcinha. Pessoal, os comentários passam muito rápido, então eu não consigo ler de todo mundo. Quem mais que mandou mensagem aqui? Deus abençoe a todos que estão assistindo a live conosco, tá? Eu não consigo responder todos. Nosso amigo irmão Miro Pimpolho, Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graça e paz, Dalete, nosso irmão lá de São Paulo, José Carlos e sua esposa. Pessoal, eu não consigo ler todos os comentários porque passa muito rápido, mas você pode deixar nos comentários o seu nome, o nome da sua família, que nós vamos estar orando por você, tá? E sua família. O irmão Antônio Carlos, seja bem-vindo. Nosso amigo Pedro, seja bem-vindo. Deus abençoe. Eu vou estar lendo mais um testemunho enquanto você está escrevendo o seu pedido de oração nos comentários. Enquanto você está compartilhando essa live, compartilha com a mãe, com o pai, com a irmã, com o filho, com a filha, com os entes queridos, com a parentela. Enquanto vocês compartilham, eu vou lendo aqui os outros testemunhos, tá bom? Amiga Josi, missionária Josi, seja bem-vinda. Deus abençoe, minha querida, a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar lendo o testemunho da Simone. A Simone é da cidade de Sertaneja. Ela diz assim: olá, missionária, tudo bem? Eu sou a Simone da cidade de Sertaneja, Paraná. Estava passando por uma situação difícil, desempregada, não conseguia emprego.
Após assistir às suas lives, comecei a orar, profetizar e acreditar e trazer existência aquilo que não existe, em cima da palavra que você ministrou. Passou uma semana, fui chamada para trabalhar numa empresa lá em Londrina. E em seguida me chamaram para trabalhar também em Cambé. Me chamaram em 3 empregos. Pude escolher, para quem estava desempregada há 4 meses, pude escolher qual emprego eu gostaria de trabalhar. Agradeço a Deus e a você pelas orações. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Simone, lá da cidade de Sertaneja, que Deus abençoe tua casa, tua família, Simone, em nome de Jesus. Né? Nosso Deus é bom, fiel e operando Ele, quem impedirá? A Simone disse aqui que ela estava desempregada já há 4 meses, ela não conseguia emprego, e ela começou a orar, fazer, né, o propósito de oração, profetizar sobre a casa, sobre a família, e Deus operou na vida dela, na família dela, e ela conseguiu 3 empregos para quem estava desempregada há 4 meses. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, Simone? Viu como nosso Deus é bom? Quando o Senhor ministra no nosso coração para fazer algo, por exemplo, profetiza, né? Profetiza, traga à existência aquilo que não existe. Você está passando por uma situação difícil, que você está orando e não está vendo resultado, começa a trazer à existência aquilo que não existe. Começa a profetizar sobre a sua casa, começa a profetizar sobre o seu lar, começa a profetizar sobre a sua família. Traga à existência aquilo que não existe. Que eu creio que o Senhor é o Deus de providência. Assim como está escrito no livro de Ezequiel 37, que era era um vale de ossos sequíssimo, aonde o Espírito do Senhor disse: o que vês? Ele disse: um vale de ossos sequíssimos. E o Espírito do Senhor diz: profetiza, ó filho do homem, profetiza sobre esse vale. E ele começou a profetizar. Ele começou a profetizar, profetizar, e o que aconteceu? Aquele começou a criar, juntar osso no seu osso, começou a juntar tendão, começou a criar carne, começou osso batendo osso, começou a juntar carne, criar tendão, e de repente levantou um inúmero, um grande e aquilo foi para a honra e glória do Senhor. Levantou um grande e um inúmero, vários soldados, né, para a honra e glória do Senhor. E era somente um vale de ossos secos. E levantou vários soldados, né? Então assim, a gente tem que confiar e crer, olhar com os olhos da fé. Então eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas profetiza. Assim como o Fábio profetizou sobre a vida dele, sobre o casamento, sobre a vida do filho dele, do Eduardo, e Deus deu vitória. Assim como a Simone profetizou que ela ia conseguir um emprego, ela que estava desempregada há 4 meses, o Senhor abriu a porta do emprego e ela conseguiu o emprego para a honra e glória do Senhor. Assim o Senhor também vai fazer na sua vida, na sua casa, na minha vida, na nossa casa, na nossa família. Basta que a gente creia. Nós precisamos crer e confiar. Porque às vezes as pessoas pedem algo para o Senhor e aquilo não acontece, e a pessoa fica desanimada, a pessoa fica triste, a pessoa fica angustiada, a pessoa para de acreditar, mas a pessoa tem que confiar e acreditar e determinar, trazer à existência aquilo que não existe. Assim como o Fábio fez, assim como a Simone fez, assim como vários outros testemunhos que nós já lemos aqui nos decorrer dos dias anteriores, né? Então, as pessoas estavam me perguntando: missionária, pastora, você não vai ler meu testemunho? Pessoal, eu estou lendo devagar, tá? Porque tem bastante testemunho. Então, enquanto você está escrevendo nos comentários o seu nome, o nome dos seus familiares, dos seus entes queridos, eu vou ler mais um testemunho. Deixa eu pegar aqui. Olá, Kelly, tudo bem, minha amiga? Beijo no teu coração, minha amiga Kelly, lá de Foz do Iguaçu. É Santa Maria do Itapuã, como que é? É Foz do Iguaçu mesmo, não é, Kelly? A minha amiga Priscila também, a minha amiga Amanda, lá de Curitiba. Graça e paz, Amanda, tudo bem? A minha amiga Sônia também, lá de Fazenda Rio Grande. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Deus abençoe tua casa, tua família, Sônia. Em nome do Senhor Jesus. Minha amiga lá de Fazenda Rio Grande. Deixa eu ler aqui. Beijo, minha linda. Beijo para você também. Deixa eu pegar aqui. Santa Terezinha do Itaipu. Isso, Santa Terezinha de Itaipu. Santa Terezinha de Itaipu. Amém, amém, meu amor. Beijo, Deus abençoe, Kelly. Amanda também, minha linda. Amanda lá de Fazenda Rio Grande. Deus abençoe, Amanda. A Mônica aqui de Cornélio, Deus abençoe. Eu vou estar lendo o testemunho do João Henrique. Ele é lá da cidade de Campinas. Boa noite, Maria Aparecida, tudo bem? Seja bem-vinda, minha querida. O João Henrique, ele era da cidade de Campinas. Ele escreveu assim: olá, pastora, tudo bem? Eu estava com problema no estômago e no esôfago. Tudo que eu comia, eu passava mal e vomitava. Estava indo ao médico fazer tratamento, mas não estava melhorando. Muitas dores no estômago, nada parava no estômago, não conseguia nem me alimentar. Após um amigo aí do Paraná, da cidade de Londrina, o Carlos, compartilhar comigo a sua live, comecei a orar, assistindo as lives, e um dia a senhora disse que tinha alguém com dor no estômago, que o estômago estava queimando. A senhora orou e mandou o mal embora. A partir daquele dia não senti mais dor no estômago. Tive fortes ânsias de vômito e vomitei na hora da ministração da sua live. Após essa oração, não senti mais dor no estômago. Hoje consigo me alimentar, consigo comer e não sinto mais nada. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida e a sua família. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Você que assistiu, você que está ouvindo esses testemunhos, bate palminhas aí, glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor. Dá uma salva de palmas para Jesus, exalta o nome do nosso Deus, manda um coraçãozinho para o Senhor, porque toda a honra e toda a glória é dele. A honra e glória seja feita para o nosso Deus, porque o nosso Deus é bom e fiel, e operando ele, quem impedirá? Nós tivemos 3 testemunhos hoje, o testemunho do João Henrique, o testemunho do Fábio e o testemunho da Simone. Todos eles usaram a fé. Eu lembro que no testemunho do João Henrique, eu lembro que eu comecei a orar, eu comecei a sentir muita ânsia de vômito e dor no estômago. E ele disse que um amigo dele, Carlos, da cidade de Londrina, compartilhou com ele essa live. E ele estava lá em Campinas, ele assistiu a live. E na hora ele começou a sentir ânsia de vômito, dor no estômago, ânsia de vômito, e ele vomitou. E depois disso ele não sentiu mais dores no estômago. Então toda a honra e toda a glória ao Senhor. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus, porque nosso Deus é bom e fiel. Assim como Deus operou na vida da Simone, que estava desempregada há 4 meses, e o Senhor abriu porta de 3 empregos para ela. Assim como nosso Deus operou na vida do Fábio, restaurando o casamento dele, restaurando e restituindo a saúde do filho dele, do Eduardo. Assim como nosso Deus entrou com providência na saúde do João Henrique, que estava com dor no estômago. O Senhor operou na vida dele e ele vomitou na hora da live. Eu lembro que eu tinha orado, eu falei que alguém estava com dor no estômago e estava passando muito mal porque minha boca encheu de água e me deu vontade de vomitar. E ele disse que o amigo dele lá de Londrina, o Carlos, compartilhou com ele lá em Campinas. E ele assistiu e ele vomitou na hora da live e ele não sentiu mais dor no estômago. Tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Tudo isso é para a honra e glória do nosso Deus. Porque nosso Deus é bom e fiel. E operando ele, quem impedirá? Quando eu peço para vocês, compartilhe essa live. É para levar a palavra do Senhor para outras pessoas. Porque outras pessoas também precisam ouvir essa palavra. Outras pessoas também precisam sentir a presença do nosso Deus. Assim como o Carlos, lá de Londrina, compartilhou com esse jovem, o João Henrique, lá em Campinas. E Deus operou na vida dele. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nosso Deus é bom e fiel. E operando ele, quem impedirá?
O nome do Senhor será sendo exaltado, em nome de Jesus. Kelly, eu estou orando por você, minha amiga, tá? Que você disse que está aguardando a cirurgia. Eu estou orando e eu creio que o nosso Deus é fiel. Ele é o médico do médico, o oftalmologista dos oftalmologistas, o cirurgião dos cirurgiões, o advogado dos advogados, e para a honra e glória do Senhor, Ele vai entrar com providência, vai passar com as mãos santas dele sobre os teus olhos, sobre a tua visão, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Missionária Fátima, nós estamos orando também, tá? Maria Aparecida, nós estamos orando. Pri, nós estamos orando. Mônica. Amém, Kelly. Assim que o Senhor permitir, a gente vai fazer uma visita para vocês aí na sua cidade. Em nome do Senhor Jesus. Na Santa Terezinha de Itaipu. Eu estava comentando, a gente foi para Bauru esse final de semana. Aí uma pastora amiga minha lá de Goiânia me chamou para ir para lá também. Eu falei, Goiânia já é mais longe. Se for, tem que ficar mais dias, né? Aí uma outra amiga minha lá de Brasília convidou nós também para irmos para Brasília orar, ministrar lá. Aí eu falei, ô Senhor, a minha vontade é só sair e fazer missão. Mas eu no momento estou precisando trabalhar também. Mas o Senhor vai providenciar tudo, para a honra e glória do nome dEle. E assim que o Senhor permitir, nós vamos estar fazendo uma visita para vocês aí sim, minha amiga, em nome de Jesus. Enquanto eu estou orando, determinando e profetizando a tua cura, para a honra e glória do Senhor. Amém? Pessoal, a gente vai para a palavra. Que as horas estão passando. Enquanto você coloca nos comentários o seu nome, o nome dos seus familiares, nós vamos ler a palavra que o Espírito Santo do Senhor direcionou. Me trouxe direção nessa noite. Rabadecanta, rabaxuredecanta. Amém, minha amiga. Eu creio, será muito bem recebida. Obrigada, minha querida, em nome de Jesus. Mas nós vamos sim, tá? Em nome do Senhor. A gente vai conversando e a gente vai sim. Enquanto eu estou orando por você e pela tua família. Deus vai surpreender você e teu esposo. Oh, glória. Agora que eu li seu comentário aqui, será muito bem-vinda aqui. Amém. Eu vi vocês recebendo um presente. Eu não sei se é físico, espiritual, mas eu vi você e teu esposo muito alegre, muito feliz, recebendo um presente. Grande, uma caixa grande, dourada, muito bonita. Eu tô toda arrepiada, Kelly. Eu não sei se é você, seu esposo, pastor. Ó, minha mão tá queimando. Eu não sei se é espiritual, se é físico, mas eu creio que você e teu esposo vão ganhar um presente muito lindo, maravilhoso. Eu não sei se é físico ou se é espiritual, mas minha mão está queimando e vocês vão receber e vocês vão testemunhar para a honra e glória do Senhor. Kelly, toma posse aí, você e o pastor. Amém? Vamos para a palavra, pessoal, em nome de Jesus. A santa palavra do Senhor está no livro de Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10, versículo... Daniel, capítulo 10... Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Daniel, capítulo 10, versículo 19. Diz assim: E disse: Não temas, homem muito amado. Oh, glória, aleluia. Paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. E disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe das Persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Aleluia, glória a Deus. Palavra do Senhor. Eu estava meditando na palavra agora no finalzinho. Na verdade, não foi nem no finalzinho da tarde. Foi após o almoço, eu orei, conversei com Deus, o Espírito Santo me direcionou essa palavra, essa passagem. E daí depois, agora no final, agora já à noite, que eu tive um intervalo, que eu consegui ler a palavra. Amém, Kelly, em nome do Senhor Jesus. Vocês vão testemunhar sim, eu creio. Vai testemunhar aqui sim, Kelly, eu creio, em nome de Jesus.
E eu estava meditando na palavra, e a palavra do Senhor, que o Senhor trouxe ao meu coração, foi o livro de Daniel, capítulo 10, versículo 19, que diz: não temas, rabachure-decanta, rabadecanta, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido, e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. O Senhor Jesus ministrou nesse início de noite, quando eu estava meditando na palavra, que haveria pessoas nessa live que estavam falando para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, estou cansada. Senhor, está difícil essa situação. Senhor, eu já orei, eu já fiz campanha, eu já busquei, mas está difícil. E o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Deus de Israel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Abraão, ministrou no meu coração para dizer para você nessa noite: não temas, homem muito amado, não temas, mulher muito amada, paz seja contigo. Porque tu temes, rabadecanta, rabachure-decanta, porque tu temes se eu sou contigo? Seja muito forte. Seja muito forte, não temas, rabachure-decanta, rabadecanta, porque eu sou contigo. Não temas, rabachure-decanta, rabadecanta, eu sou contigo, diz o Senhor. E ele disse mais assim: ser forte, ser forte. E quando o Senhor falou comigo sobre essa palavra, ele disse que ele ia te fortalecer, ele disse que ele ia te capacitar, ele disse que ele ia te dar estratégia para você começar a enxergar aquilo que você não está enxergando. Ele disse para mim que ele ia fazer coisas que você não estava conseguindo ver, mas que ele ia começar a te mostrar, que você ia começar a enxergar. Há coisas no mundo espiritual que a gente não enxerga. Quando nós estamos passando por situação, quando nós estamos numa situação, de repente nós não conseguimos enxergar ao nosso redor, ao nosso derredor, à nossa vida, aos nossos lados, né? Nós estamos tão focados ali na situação. Eita glória, aleluia! Boa noite, graça e paz, pastora Ednei, pastora Denise, Deus abençoe a todos. E daí o Espírito Santo do Senhor ministrou no meu coração que tem pessoas que não estão enxergando, que tem pessoas que ora, que busca, que jejua, que ora, que lê a Bíblia, que jejua, põe a pregação em casa para assistir, fica assistindo pregação, mas não está enxergando o que Deus está mostrando. Rabachure-decanta, rabadecanta. Boa noite, Valdemar, tudo bem? Então, tem pessoas que não enxergam, tem pessoas que não estão enxergando, mas o Senhor me trouxe nessa noite, rabadecanta, rabachure-decanta, para dizer para você que Ele é o Deus que abre os olhos, Ele é o Deus que abre a visão, rabadecanta, rabachure-decanta. Você nessa noite, você vai colocar as mãos sobre os teus olhos assim, e vai falar: em nome de Jesus, a partir de hoje eu vou enxergar tudo que está em oculto e encoberto, em nome do Senhor. Você vai colocar as mãos sobre os seus olhos e vai falar: em nome de Jesus, a partir de hoje eu vou enxergar tudo que está em oculto e encoberto. Em nome de Jesus eu oro, eu determino, eu profetizo sobre a tua vida, que a partir de hoje, rabadecanta, rabachure-decanta, você vai começar a ouvir, a enxergar tudo que está em oculto e encoberto, em nome de Jesus, pelo poder, pela autoridade do Espírito Santo, em nome de Jesus, decanta, rabachure-decanta, eu determino, eu profetizo sobre a tua vida, que toda cegueira espiritual, que todo tampão que está tampando os teus olhos, você vai começar a ouvir, você vai começar a enxergar, para a honra e glória do teu nome. Graça e paz, pastora Denise, seja bem-vinda, minha querida, lá da cidade de Bauru. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Então, nessa noite, o Senhor Jesus me trouxe para dizer para você que pela fé, se você não estava enxergando, você já começou a enxergar. Se você não estava ouvindo, você já começou a ouvir. E o Senhor diz mais nessa noite: não temas, homem muito amado, não temas, mulher muito amada, eu sou contigo.
Não tema, homem muito amado, porque eu sou contigo. Seja muito forte. Rabadecanta, rabaxuredecanta. A palavra do Senhor nessa noite no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 19, diz para mim e para você: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, rabaxuredecanta, rabadecanta. Escreve nos comentários assim: não temas, eu creio em ti, Senhor. Escreve num comentário: não temas, eu creio em ti, Senhor. Aleluia, graça e paz. Pastor Ednei está dizendo: cadê? A minha filha fez cirurgia, correu tudo bem, tirou mais de 7 pedras. Eita glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu mandei mensagem para a pastora Denise, mas não consegui nem ver a mensagem dela, o retorno, a resposta, porque eu estava bem atarefada, trabalhando. Mas depois eu vou ver a mensagem, pastora. Agora o pastor Ednei disse que ela fez a cirurgia, que foi tudo bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grato pelas orações. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Então, você vai escrever nos comentários: não temas, eu creio em ti. Não temas pela situação que você está passando. Pastor, eu estou passando por uma situação na minha vida sentimental. Não temas, Deus é contigo. Pastor, eu estou passando por uma situação na vida ministerial. Não temas, rabaxuredecanta, rabadecanta. Eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Decanta, rabaxuredecanta. Pastor, eu estou passando por uma situação difícil na minha vida, no meu trabalho, estou passando por uma situação difícil dentro da minha casa, com meu filho, com a minha filha, com a minha esposa, com o meu esposo. Não temas, rabaxuredecanta, rabadecanta, rabaxuredecanta. Não temas, diz o Senhor para ti nessa noite. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não temas, porque o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Daniel, está dizendo nessa noite que Ele é comigo e que Ele é com você. Você conhece o Deus de Daniel? Eu te pergunto nessa noite. Você conhece o Deus de Daniel? O Deus de Daniel é o Deus que levou eles dentro da fornalha de fogo ardente. O Deus de Daniel foi o Deus que fez Daniel dormir dentro da cova dos leões e os leões jejuarem, e fez com que os leões servissem de travesseiro para Daniel. Esse é o Deus de Daniel. Esse mesmo Deus, decanta, arabaxure, decanta, é o meu Deus e é o seu Deus. Mas para isso nós precisamos estar em obediência. Para isso nós precisamos estar em obediência. Você está em obediência com o Papai do Céu? Você está em obediência com a palavra do Senhor? Agora à noite eu recebi uma mensagem de uma pessoa me fazendo umas perguntas, e eu fui fazendo a minha janta e fui respondendo essa pessoa. Conforme ela ia perguntando, eu ia respondendo. E ela falou para mim: nossa, mas pode acontecer isso, pastora? Eu falei: sim, pode acontecer isso sim. Mas a palavra do Senhor, ela diz lá no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Se eu tenho temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Se a palavra de Deus, a Bíblia diz que isso não é da vontade do Senhor, por que eu vou fazer? Né? Então, mas pastora, se eu fazer isso, eu vou para o inferno? Se você vai para o inferno, eu não sei, mas eu prefiro não fazer, porque a palavra do Senhor diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então eu prefiro não fazer, não é verdade? Então o Deus de Daniel, foi o Deus na qual Daniel obedecia. Quando Ananias, que era Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Quando eles foram levados para a província, e quando eles ficaram dentro na Babilônia, e eles não se misturaram com as iguarias dos reis, o que aconteceu? Eles só comiam fruta, verdura, eles não se misturavam com as iguarias dos reis. Então, eles fizeram o quê? Obediência.
Mesma coisa foi Daniel, quando ele foi jogado dentro da cova dos leões. Daniel estava fazendo o que antes? Ele estava em obediência. Então, a partir do momento que eu ando em obediência, a palavra do Senhor vai se cumprir na minha vida. Quando eu estou em obediência, a palavra do Senhor vai se cumprir na minha vida. Eu prefiro pecar e chegar no céu, ou chegar na presença do Senhor, e o Senhor falar para mim: ô minha filha, por que você não fez aquilo? Você podia ter feito. Eu falar: Senhor, eu não sabia, não fiz. Então melhor eu não fazer e chegar lá e Deus falar: você podia ter feito, do que eu fazer e chegar lá o Senhor falar: não, você não podia ter feito e você fez. Então, Provérbios 9:10, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, não é verdade? Missionária Vani, graça e paz, minha amiga, seja bem-vinda, Deus abençoe. Minha irmã Rosana, irmão Ismael, lá de São Paulo, graça e paz, meus amigos, Deus abençoe vocês, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós precisamos, o Edinho também, Deus abençoe. Então, nós precisamos estar na concordância com a palavra, nós precisamos estar em obediência com a palavra. Quando nós andamos em concordância com a palavra, em obediência, no livro de Deuteronômio 28, diz que as bênçãos do Senhor correrão atrás de mim e me alcançarão. Então, se eu estou em obediência. Então, o Deus de Daniel, que é o mesmo Deus meu e o seu, se nós estivermos em obediência, está dizendo para mim e para você nessa noite: não temas. Temer por quê? Se eu sou o teu Deus, seja forte. Mas pastor, eu estou sendo perseguido lá na minha igreja. Não temas, eu sou contigo, diz o Senhor nessa noite. Pastora, eu não estou conseguindo arrumar um emprego, estou passando por uma dificuldade financeira. Busca a sabedoria do Senhor. Busca a sabedoria do céu. Pastora, mas a porta de emprego não se abre, está difícil. Você já parou para pensar que de repente Deus não quer que você seja mais funcionário, mas Ele quer que você seja patrão de você mesmo? Em vez de você estar enriquecendo outras empresas, Ele quer que você seja seu próprio patrão e você mesmo tenha a sua empresa? Mas pastora, eu não tenho dinheiro, não tenho recursos. Eu lembro que quando eu comecei a atender clientes, salão, eu não tinha um espaço para me atender. Eu saía batendo palma de casa em casa, com uma maletinha desse tamanho, que eu fiquei com ela uns 20 anos. Ali eu fazia cabelo, eu fazia mão, fazia pé, fazia sobrancelha, fazia tudo na casa da pessoa. E eu lembro que muitas vezes eu fazia de graça. Porque a pessoa falava para mim: eu não tenho dinheiro, mas eu queria tanto fazer, mas eu não tenho dinheiro. Eu falava: se você quiser, eu lavo o teu cabelo, eu escovo, eu corto para você. Mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu falei: não, da próxima vez você me paga. E eu fazia, a pessoa gostava e a pessoa marcava comigo. Aí aquela pessoa falava para outra pessoa. Quando eu comecei a trabalhar de cabeleireira, eu comecei assim. Eu lembro que eu fazia muitas unhas, eu fiz de graça. Quantos cabelos eu cortei, eu fiz escova, eu pintei de graça. Porque eu tinha que fazer cliente, eu queria fazer cliente. E as pessoas não conheciam meu trabalho. Então eu fazia muitas vezes de graça, a pessoa gostava, marcava de novo, falava para amiga, falava para o parente, falava para o amigo. Quando eu vi, eu tinha vários clientes. E eu lembro que eu batia a palma de casa em casa. É lógico, teve pessoa que me xingou, teve pessoa que falou: imagina, de graça não vai ser um serviço bem feito, não. E quando eu terminava, a pessoa falava: nossa, mas é muito bom o teu trabalho. Nossa, você está fazendo de casa em casa. Então, nesses 32 anos que eu sou cabeleireira, não foi assim, de uma hora para outra. Quantas lágrimas eu chorei, quanto joelho no chão eu dobrei, quanta coisa eu passei, quantos não eu levei, sabe? Para, de repente, eu chegar onde eu estou hoje. Quantas vezes eu caí e levantei. Esses dias eu estava pensando aqui em casa. Eu estava abrindo o salão, estava varrendo. Eu falei: Jesus, quantas vezes eu caí e levantei. Quantas vezes. Não foi uma, não foi duas. Muitas vezes eu caí e levantei. Para a honra e glória do Senhor. Mas quem que me sustentou foi o Senhor dos Exércitos. Porque tinha dia de eu falar: Senhor, eu não aguento, não vou conseguir levantar de novo. E Ele lá me pegar nos braços. Quantas vezes eu falar: Senhor,
Eu tinha um salão lindo, maravilhoso, e de repente perdemos tudo, acabou tudo. Como que eu vou começar tudo de novo? Senhor, eu te sustento, eu sou sua força. E eu começar tudo de novo. Eu perdi as contas de quantas vezes eu caí e levantei. Por culpa minha? Não. Por decisões erradas de pessoas que estavam comigo, que acabou influenciando na minha vida, na vida dos meus filhos, na minha casa, na minha família. Então, assim, Deus é bom, Ele é fiel. E Ele diz nessa noite, o Deus de Daniel está dizendo para mim e para você nessa noite: não temas, homem muito amado. Não temas, mulher muito amada, eu sou contigo. Nosso amigo Antônio Carlos, lá da cidade de Borborema, São Paulo. Isso, né, Antônio Carlos? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Então, eu não sei o que você está passando, mas na hora que eu orei, que eu dobrei meu joelho lá no meu quarto, nos pés da minha cama, e falei: Senhor Jesus, me dá uma palavra para me levar para a tua igreja. Me dá uma palavra para me falar com teus filhos, com as tuas filhas nessa noite. Que não seja eu falando, Senhor, mas seja o Senhor. E o Espírito Santo do Senhor me deu essa palavra. Daniel capítulo 10, versículo 19. Não temas, não temas, homem muito amado. Não temas, mulher muito amada, eu sou contigo. Seja forte, seja muito forte, diz o Senhor. Ao falar Ele comigo, fiquei fortalecido. Assim que, como comigo, muitas vezes, o Senhor me fortaleceu nessa noite, e Ele quer fortalecer você, em nome de Jesus. E Ele diz para você que Ele é contigo. Ele diz para você nessa noite que é Ele que te capacita. Ele diz nessa noite que Ele está fortalecendo, Ele está dando sabedoria, Ele está te dando discernimento. Ele está abrindo teus olhos espirituais. Ele está tirando o tampão dos seus ouvidos. Ele está trazendo à existência aquilo que não existe. Ele está mostrando para você o que está em oculto e encoberto. Porque muitas vezes a gente não enxerga, a gente não vê. O inimigo cega nossos olhos, tampa nossos olhos. Mas nessa noite, o Senhor dos Exércitos, Ele está trazendo visão, sabedoria para você nessa noite. Quando eu vim de Curitiba para Cornélio Procópio, eu até estava comentando com o pastor Ednei, com a pastora Denise, com o Val lá em Bauru, essa semana. Quando eu vim de Curitiba para Cornélio Procópio, eu era da Igreja da Graça, do R.R. Soares, na cidade de Curitiba. E quando eu cheguei em Cornélio Procópio, eu falei assim: nossa, não tem Igreja da Graça aqui em Cornélio, né? Aí a minha mãe falou pra mim assim: tem sim, filha, tem lá na Avenida 15. Eu falei: nossa, mas aonde? Aí a minha mãe falou pra mim e eu fui procurar a Igreja da Graça. Eu passei em frente à igreja. Minha mãe falou: filha, a Igreja da Graça fica na Avenida 15 de Novembro, do lado da distribuidora tal, assim. Eu passei do lado. Eu passei na frente e eu não enxerguei. Eu passei umas 3 vezes em frente e eu não vi. Aí as pessoas me perguntaram assim: mas Leila, não tinha placa? Não tinha um banner, alguma coisa? Tinha uma placa enorme em cima do banner, um banner azul, a fachada da igreja azul, um cavalete por lá de fora na calçada, uma placa enorme com o símbolo da Igreja da Graça, que é um globo, né? Enorme. E eu passei na frente. Na porta tinha um rapaz, o pastor, com a mesinha, com as revistas, um jornal. Eu passei na frente 3 vezes e não enxerguei. Mas foi a Leila que não enxergou? Foi o inimigo que cegou minha visão. Foi o inimigo que não deixou eu enxergar. Porque o inimigo sabia que na hora que eu enxergasse, eu ia receber bênçãos. O Senhor ia me libertar da depressão. O Senhor ia me libertar da síndrome do pânico. Oi, Nath, tudo bem, Nadiese? Deus abençoe, minha amiga. Saudade de você, de todos, meu amor. Deus abençoe, saudade de vocês. A minha amiga Nadiese aqui de Cornélio. Então, o inimigo cegou meus olhos. Eu lembro que eu passei, não enxerguei, fui embora, cheguei em casa, comentei com a minha mãe, falei: mãe, eu não achei. Minha mãe: Leila, mas é do lado, tem a distribuidora, daí tem uma farmácia, aí tem a igreja. Eu voltei, outra semana, fui de novo, passei, não achei. De repente, minha mãe falou: eu vou falando no telefone para você onde que é. Minha mãe foi falando, eu passei, minha mãe falou assim: aí, olha aí para você ver. Quando eu olhei, estava um rapaz lá fora, o pastor, com a mesinha. Em cima da mesinha tinha umas revistas, um jornal da Igreja da Graça. Eu parei e perguntei para ele: moça, você sabe onde que é a Igreja da Graça? Ele olhou para mim e deu risada. Ele disse: é aqui.
Eu falei, como assim? Sabe? Eu tinha passado uma semana antes, eu tinha passado daqueles dias, eu não tinha enxergado. Mas era o diabo, o inimigo que tinha cegado a minha visão, para mim não ver. Então, muitas vezes acontece isso na nossa vida. Minha amiga Lucilene, tudo bem, minha amiga? Amanhã a gente se vê, em nome de Jesus, se assim o Senhor permitir. Hoje eu já estou melhor, tá bom? Em nome de Jesus. Beijo, amiga, saudade. Então, o inimigo, ele cega nossos olhos. O inimigo, ele tampa nossos ouvidos para não ouvir, ele cega a nossa visão. Por isso que eu pedi para você nessa noite, colocar as mãos sobre os teus olhos e falar em nome de Jesus, que toda cegueira espiritual caia por terra. Em nome de Jesus, que todo aquilo que eu não estiver ouvindo caia por terra. Que em nome de Jesus eu consiga ouvir e eu consiga enxergar o que está em oculto e encoberto. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Porque muitas vezes o Senhor, Ele quer entregar algo para você e você não está enxergando. Ô, minha linda, graça e paz, tudo bem, Dagmar? Deus abençoe lá da cidade de Santa Mariana. Beijo, minha linda, Deus abençoe. Dagmar, compartilha com a missionária Josi, com a sua mãe, com a sua família, com as suas filhas, por favor. Então, o inimigo, ele nos cega. Ele nos cega. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pedir para o Senhor discernimento. Nós temos que pedir para o Senhor, Senhor, me mostra, me revela o que está em oculto e encoberto. Senhor, me dá estratégia. E nessa noite, o Senhor me trouxe para dizer para você que Ele está abrindo teus olhos espirituais. Nessa noite, o Senhor Jesus me trouxe para dizer para você que Ele está tirando o tampão dos teus ouvidos e que você vai começar a ouvir, a enxergar e a escutar, que você vai começar a ver aquilo que está em oculto e encoberto. Em nome do Senhor Jesus. Minha tia Neuza, beijo, tia, Deus abençoe, saudade de vocês, em nome de Jesus. Então, que o Espírito Santo do Senhor ministre no seu coração essa palavra. E aqui no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 20, diz assim: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe das Persas. Quem peleja contra o nosso inimigo é o nosso Deus. Quem peleja contra o nosso inimigo é o nosso Deus. Oh, decanta, arabashure, decanta. Tem alguém nessa noite assistindo essa live que está tendo na vida dele, que foi feito obra de macumba, de feitiçaria. Eu não sei se alguém está assistindo essa live, está sentindo a boca amarga, está sentindo uma dor no estômago, mas o Senhor está ministrando nessa noite alguém com a boca amarga, com ânsia de vômito, uma dor no estômago. Em nome de Jesus, decanta, arabashure, decanta. Eu determino, eu profetizo sobre a tua vida a cura. Se você comeu algo que foi feito, que foi mandado para os espíritos malignos na encruzilhada, na mata virgem, na cachoeira, na encruzilhada, eu repreendo, eu anulo, eu cancelo em nome de Jesus. Se você comeu alguma comida que foi oferenda, eu repreendo, eu anulo, eu cancelo em nome do Senhor Jesus sobre a tua vida, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Deus é o que peleja por nós. O Senhor Deus é aquele que peleja contra o príncipe da Pérsia sobre as nossas vidas. O Senhor Deus é aquele que luta e peleja por você e por mim. Nós precisamos confiar. Mas pastora, eu estou orando, não está acontecendo. Você está em obediência com a palavra? Você está andando em concordância com a palavra? Porque a palavra do Senhor, labadecanta, arabaxuredecanta, vou até abrir aqui. Oh Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu achar aqui, que eu quero ler o que está escrito, do jeitinho que está escrito. A palavra do Senhor Jesus diz assim: andarão dois juntos se não tiver em comum acordo? A palavra do Senhor, ela tem algo para te entregar. Ela tem uma bênção, uma palavra, profecia, uma permissão do Senhor sobre a tua vida. E o Senhor quer que você ande em obediência. Mas você não está andando em obediência. E a palavra do Senhor diz: andarão dois juntos se não tiver em comum acordo? Como que pode duas pessoas
andar junto se não está em comum acordo? Se de repente Deus quer que você vá para a direita, mas você quer ir para a esquerda. Deus quer que você segue em frente, mas você está olhando para trás, para o seu passado. Oh, decanta, rabachure, decanta. Aleluia, glória a Deus. O Senhor quer que você olhe para frente. O Senhor quer que você fixa teu olhar para frente. O Senhor quer que você caminhe, que você marcha. O Senhor quer que você marcha, mas você está olhando para trás. Você está olhando para o que ficou lá atrás. Você está olhando para as coisas velhas que ficaram para trás. Você está olhando para as coisas que aconteceram há 10 meses, há 8 meses, há 1 ano, há 5 anos, há 15 anos, há 20 anos para trás. E o Senhor, Ele quer que você marche. O Senhor quer que você olhe para frente. O Senhor quer que você esteja no centro da vontade dEle. O Senhor quer que você esteja olhando para Ele somente. Mas não, você está olhando para trás. Você está olhando para o passado, para as coisas que ficaram lá atrás. E a palavra do Senhor diz o quê? Olhar para frente. Marcha. O Senhor diz olhar para frente. Palavra do Senhor no livro de Ageu, capítulo 2. Ageu capítulo 2, versículo 9 diz assim: a glória desta última casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. De repente lá atrás não teve paz. De repente lá atrás só teve conflito. De repente lá atrás só teve desânimo. De repente lá atrás só teve ansiedade, só teve enfermidade. O Senhor está dizendo para você olhar para frente, para você marchar, porque Ele tem coisas novas para fazer. Porque o Senhor quer que você marcha. O Senhor quer que você fixe teus olhos na frente, porque a glória da segunda casa será maior e melhor que a primeira. Porque Ele diz para você: não temas que eu sou contigo. Seja muito forte. Não temas, porque sou eu que luto contra o inimigo. Sou eu que guerreio contra o inimigo. Só olhe para frente, diz o Senhor. Eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários: a glória da segunda casa será maior e melhor que a primeira. A glória da segunda casa será maior e melhor que a primeira. Se você puder escrever, por gentileza. A glória da segunda casa será maior e melhor que a primeira. Nosso Deus é bom e fiel. E louvado seja o nome dEle. A Ana, lá de São Paulo também. Seja bem-vinda, Ana. Graça e paz, minha amiga. Deus abençoe. A missionária Leila Cristina, lá de Moçambique, na África, minha amiga. Beijo, Deus abençoe. Deus abençoe. Eu tomo posse, missionária. Obrigada. Deus abençoe, missionária. Graça e paz. Olha como nosso Deus é bom, maravilhoso e fiel. Esses dias atrás estava o pastor e missionário Fortunato, lá do Japão, né? Aqui ao vivo conosco. Hoje está a missionária Leila Cristina, missionária Leila, a minha xará lá de Moçambique, na África. Outro dia estava a pastora Adriana, lá do Canadá também, para a honra e glória do Senhor. Nosso Deus é bom e fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então escreva nos comentários: a glória da segunda casa será maior e melhor que a primeira. Creia, minha irmã. Creia, meu irmão. Mas pastor, eu não sei. Eu tenho medo. O que a palavra do Senhor está dizendo para você nessa noite? Livro de Daniel: não temas, eu sou contigo. Não temas, diz o Senhor. Não temas, homem muito amado. O que a palavra está dizendo para você e para mim nessa noite? Não temas, eu sou contigo, homem muito amado. Não tema, eu sou contigo, mulher muito amada.
Não tema, eu sou contigo. É a pastora Leila que está dizendo? É a missionária Leila? Não, é a palavra do Senhor. Pega a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 19, e leia. Que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite. Que nós precisamos confiar. Porque a glória da segunda casa será maior e melhor que a primeira. Então escreva isso nos comentários. Compartilhe essa live. Caminhe essa live para uma pessoa, para um amigo, para uma família, para um ente querido, no seu grupo de amigos, no seu grupo de familiares. Caminha lá para os seus irmãos, para os seus filhos, no seu emprego, no seu trabalho. Deixa o Espírito Santo do Senhor fazer o resto. Nós ouvimos, né, agora há pouco, alguns testemunhos que as pessoas deram lá da cidade de Londrina, da cidade de Sertaneja, da Simone, né, que a Simone deu testemunho, da cidade de Campinas. O rapaz lá de Campinas, o Fábio, ele disse que o amigo dele de Londrina compartilhou com ele lá em Campinas. E Deus operou na família dele, na vida dele. Então essa é a importância de nós estarmos compartilhando. E nessa noite, o Senhor vem dizer para mim e para você, para nós não temer, para nós somente olhar para frente, para nós somente marcharmos, para nós confiarmos que Ele é comigo e Ele é com você. Porque a glória da segunda casa será maior e melhor que a primeira. Para nós não temer o inimigo, para nós não temermos se o diabo, se Satanás, se ele está usando alguém, se ele está usando alguém para tirar nossa paz, para nós não temermos, porque Ele é conosco, Ele é comigo, Ele é com você. Confia, aquieta-te, descansa, somente marcha. E Ele disse que quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós ficamos fortalecidos. Quando nós obedecemos o Senhor, nós ficamos fortalecidos. Então que nessa noite o Senhor venha ministrar mais no seu coração. Que nessa noite o Espírito Santo do Senhor venha falar mais ao teu coração. Porque o nosso Deus, Ele é bom e Ele é fiel. E operando Ele, quem impedirá? Operando Ele, quem impedirá? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia nessa noite? Então glorifica o nome do Senhor nessa noite. Exalta o nome dEle. Dá um glória, aleluia, porque o nosso Deus é bom e fiel. E operando Ele, quem impedirá? Aleluias. Em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não fez o seu pedido de oração, deixa nos comentários o seu pedido de oração, que nós vamos estar orando agora. Amém? Vamos estar orando por você, pela tua casa e pela tua família. Em nome do Senhor Jesus. Operando o nosso Deus, quem impedirá? Aquieta-te, diz o Senhor, que é Ele que guerreia contra o rei da Pérsia. É Ele que guerreia por você. Não precisa temer, só fortalecer e estar na presença dEle. Porque as bênçãos do Senhor vai correr atrás de você em nome de Jesus. Vamos para a oração em nome do Senhor? Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai. Eu entro na Tua presença nessa noite, na qual eu apresento a minha casa, minha família, minha vida, na qual eu apresento cada pessoa que está aqui sendo representada, que está representando a Tua casa, a Tua família, tuas vidas, a vida dos Teus filhos, a vida dos seus entes queridos. Pai, cada mulher que está representando a Tua casa, cada homem que está representando a Tua casa, que está representando, Pai, a Tua parentela. Nessa noite eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, visita, Pai, cada jovem, visita, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que eles necessitam, o que eles precisam, o que eles buscam, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Vai de encontro, Pai, aos pedidos de oração que foram deixados aqui nos comentários. Vai de encontro, Pai, aos pedidos de oração que foram deixados no Messenger, no WhatsApp, que foram deixados, Pai, no particular, que trouxeram até a mim. Eu te peço nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, visita, Pai, a casa dos teus filhos, visita a casa das tuas filhas, visita, Pai, em nome de Jesus, cada pedido de oração que foi deixado, que foi colocado na sua presença, aqueles pedidos que foram escritos e aqueles que não foram escritos, aqueles pedidos de oração, Pai,
que foram feitos somente de pensamento, que foram feitos, Pai, através de um falar dentro da sua casa. Esse desejo do coração que está no coração do teu filho, da tua filha nessa noite, eu apresento a ti e eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, visita com as suas mãos santa, poderosa, toca desde o alto da cabeça à planta dos pés, reveste com as suas armaduras, tira, Pai, todo impedimento, tira, Pai, toda peste perniciosa, todo laço do passarinheiro, toda obra contrária, todo espírito de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, toda seta demoníaca, toda palavra negativa, palavra de maldição, toda obra, Pai, contrária, tudo aquilo que foi dito, Pai, que não ia crescer, que não ia prosperar, que não ia ser feliz, toda obra, Pai, que é lançada, Pai, de maldição sobre essa família, toda oração contrária, todo espírito hereditário, pela autoridade que o Senhor me deu, em nome de Jesus, eu repreendo, eu anulo, eu cancelo nessa noite. E eu clamo a Ti, Pai querido e Pai amado, visita com seu sangue carmesí cada lar. Visita, Pai, esta mulher que está assistindo essa live deitada numa cama. Essa mulher que está num leito de hospital. Toca nessa mulher nessa noite. Visita, Pai, a família dela, a parentela dela. Visita, Pai, com seu poder em nome do Senhor Jesus. Vai tocando, Paizinho querido, em nome do Senhor Jesus. Vai tocando com as suas mãos santa e poderosa. Vai tirando, Pai, toda obra contrária. Vai queimando, Pai, vai dissipando, vai anulando, vai cancelando. Em nome do Senhor Jesus. Paizinho querido e Pai amado, eu determino e eu profetizo sobre essa família. Eu determino e eu profetizo sobre este lar. Eu determino e eu profetizo sobre essa casa. Eu determino e eu profetizo esse casamento restaurado, abençoado. Eu profetizo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, Rabadecanta, Rabaxuredecanta. Pai, Tu és fiel. E operando o Senhor, quem impedirá? Entra com a sua providência, Pai, neste lar. Entra com a tua providência, Pai, sobre esse casamento, sobre essa família. Paizinho querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus, visita cada pedido de oração, de restauração, de restituição, de transformação. O Senhor é o Deus que opera maravilhas. Assim como o Senhor foi, Pai, com Sadraque, Mesaque e Abidnego, assim como o Senhor foi naquela fornalha de fogo ardente e não deixou nem cheiro de fumaça sobre aqueles homens, sobre a roupa daqueles homens, assim eu oro, Pai, sobre essas vidas, assim eu determino e eu profetizo, Rabadecanta, Rabaxuredecanta, Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, entra com providência sobre esta família. Alcança, Pai, este homem, essa mulher que está nesse leito de hospital. Essa pessoa que está me ouvindo nessa noite. Passa, Pai, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Vai tocando, Pai, na mente. Vai tocando nos olhos. Vai dando sabedoria. Vai dando visão. Vai dando entendimento. Em nome de Jesus, decanta, Rabaxure, decanta. Pai querido e Pai amado. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Eu creio e confio em Ti. Eu creio, Pai, no poder da oração, pois o Senhor diz na sua palavra que onde houver 2 ou mais orando, ali o Senhor está. Eu creio que nessa noite, Pai, nós unimos a nossa fé com a fé dessa pessoa, Pai, que está ouvindo, que está assistindo essa live. Em nome de Jesus. Eu não sei se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, mas visita essa pessoa nesse dia de hoje. Não sei se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, se está ao vivo ou se está assistindo em outro dia. Mas eu sei que tudo podes naquele que te fortalece. O Senhor diz na tua palavra, Rabadecanta, Rabaxuredecanta, no livro de Salmo 91 diz, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu determino e eu profetizo que você e a tua casa serão abençoados. Eu determino e profetizo que você e a tua casa servirão o Senhor, pois a palavra do Senhor não volta para ele vazia. E operando o Senhor, decanta, Rabaxure, decanta, quem impedirá? Operando o Senhor dos exércitos, Rabaxure, decanta, Rabadecanta, quem impedirá? Pois o Senhor diz na sua palavra, no livro de Apocalipse 21,
que eis que faço nova todas as coisas. E nessa noite, em cima dessa palavra que foi ministrada no livro de Daniel, a palavra do Senhor, pois o nosso Deus é o mesmo Deus de Daniel, que o Senhor diz na sua palavra: não temas, homem muito amado, não temas, mulher muito amada, não temas, porque eu sou contigo, te fortaleço. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, mas somente olha para mim. Pois o Senhor dos exércitos, o Deus de Daniel, está fazendo nova todas as coisas, e o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Assim eu oro, eu determino, eu profetizo na tua casa, na tua família, sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre a sua carteira de trabalho. Eu determino, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia, um amém nessa noite? Nosso Deus é bom e fiel, e operando Ele, quem impedirá? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, em nome de Jesus. Se o Senhor assim permitir, na próxima semana, na quarta-feira, nós estaremos aqui trazendo uma palavra do Senhor, tá? Na próxima quarta-feira, se o Senhor assim permitir, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe tua casa, tua família, tua vida. Toma posse dessa palavra nessa noite. Toma posse de tudo que o Espírito Santo do Senhor direcionou, ministrou nessa noite. Tudo que o Senhor falou comigo e com você nessa noite. Guarda na tábua do teu coração, né? O Senhor, Ele é fiel, Ele é bom, e operando Ele, quem impedirá? Lembre-se sempre, é com Jesus que a gente vence. Beijo no coração, pessoal. Deus abençoe, graça e paz.